A CPI da Covid aprovou o requerimento para que juristas e pesquisadores de universidades apresentem um estudo sobre os supostos crimes que podem ser imputados ao presidente Jair Bolsonaro por ações e alegadas omissões no combate à pandemia da Covid-19. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira, o requerimento afirma que o grupo será liderado pelo professor adjunto de Direito Penal Salo de Carvalho, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, a CPI da Covid-19 ouviu Natália Pasternak e Cláudio Maierovitch. Natália é microbiologista e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência. Maierovitch é médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e ex-presidente da Anvisa. A presença dupla foi um requerimento dos senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues e Humberto Costa. Ambos passaram a sessão fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal. Maierovitch, por exemplo, declarou que trazer a Copa América para o Brasil é uma atitude insana. Pasternak disse que o cientista precisa se manifestar que a ciência é distorcida. É o nosso primeiro tema, então, desta sexta-feira. Vamos direto a Brasília para a análise de José Maria Trindade. Tudo bem, Zé? Boa noite. Pois é, vamos colocar os pingos nos is aqui. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. E um olá especial para a nossa parceira Ana Paula. Olha, o que acontece é o seguinte: é fácil dizer os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu durante todo esse processo. O primeiro deles foi a ação, a AGIL. Ele mesmo disse hoje que foi o único chefe de Estado do mundo a procurar um remédio, procurar uma cura para a Covid-19. Se isso for crime, aí seria o primeiro crime. O segundo, ele se reuniu com especialistas que trabalham no dia a dia contra a Covid. E isso está comprovado através de vídeos que ele mesmo publicou, através de fotografias, que a CPI tem chamado de Comitê Paralelo ou Ministério da Saúde Paralelo. É um sistema de trabalho ouvindo a sociedade e ouvindo também especialistas. O terceiro grande crime foi mandar dinheiro, recursos para os estados e municípios enfrentarem esta pandemia que não é só brasileira, ela é do mundo inteiro. Isso é um crime horrível. Foi mais de 60 bilhões de reais em envio direto para os estados e municípios. Foram também outros recursos e insumos hospitalares enviados pelo presidente Jair Bolsonaro para os municípios. Outro crime também foi adotar medidas chamadas anticíclicas, para salvar a economia. Por exemplo, o grande crime de criar um auxílio emergencial. E aí ele colocou muito dinheiro, 140 bilhões de reais. Em vez de aplicar em empreiteiras, com aquele discurso antigo, eu vou dar o dinheiro para a empreiteira, que por sua vez contrata o trabalhador, então indiretamente eu estou dando dinheiro para o trabalhador. Não, desta vez o crime praticado foi o dinheiro direto. Além disso, 700 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais investidos em auxílio emergencial, dinheiro enviado aos estados, recursos financeiros, compra de equipamentos, inclusive oxigênio e respiradores, e outros meios, como empréstimos subsidiados, para tentar reduzir as consequências desta pandemia. E, por último, o crime não cometido pelo presidente Jair Bolsonaro foi o de não determinar uma ação nacional de fechamento e lacramento de empregos em todo o país através desses lockdowns, desses toques de recolher. Isso foi o crime que ele não praticou, que foi de não fechar. Então, um resumo seria isso. O que esse G7, que é o grupo de maioria da CPI, está fazendo? Levando pessoas para fazer o discurso que orienta, um discurso que vai orientar um relatório final que já está pronto na cabeça do relator, que é o senador Renan Calheiros. Esta é a marcha da CPI que está em andamento no Congresso Nacional. Hoje, esses profissionais que todo mundo conhece, todo mundo sabe da linha deles, e na semana que vem os juristas.
Pois é, né, Zé, e sobre essa sessão de hoje aí com a presença desses dois médicos, Natália Pasternak e Cláudio Maierovic, qual foi o objetivo? É justamente alimentar esse relatório? A gente tem falado muito aqui no programa, né, que possivelmente o relatório não vai fugir de uma acusação ao presidente Jair Bolsonaro, que deve ser um documento imputando responsabilidades ao governo federal pela pandemia. Essa presença hoje desses dois profissionais foi, mais uma vez, uma tentativa de alimentar e dar subsídios e material para o relatório final dessa CPI? É isso, Zé? O que estranhou, Vitor, é porque o entendimento ali nos bastidores, nas conversas entre os senadores da CPI, é de que esse debate poderia sim ser feito no plenário da CPI. Quando eu digo debate, é entre profissionais, entre médicos, entre especialistas, os que acham que existem remédios para curar a Covid-19 e os que não acham. Não há um acordão entre cientistas. Uns acham uma coisa, outros acham outra. E a ideia era fazer esse debate. Mas aí o presidente Omar Aziz e o relator decidiram colocar um debate em que os dois pensam a mesma coisa. Isso não pode ser um debate, né? Bom, queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza, já conosco aqui. Estamos falando, Fiuza, sobre a CPI da Covid. Até pensei em você hoje, porque às sextas-feiras geralmente não tem sessão da CPI, mas hoje tem também esse assunto sobre o qual você tem feito tantas ressalvas, tantos alertas. Hoje tivemos sessão de novo da CPI, não vamos ter como fugir desse assunto. Já peço suas impressões iniciais. Seja bem-vindo, Fiuza, boa noite. Salve, Vitor Brown. Alô, José Maria Trindade. Mestre Augusto Nunes, um abraço aqui para a Ana e boa noite a todos. Como a gente tem comentado, não é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma arapuca. Né? Uma arapuca é um lugar onde senadores despreparados e grosseiros maltratam mulheres e médicas, né? Fazem comício. É um lugar que não tem nenhuma credibilidade. E esses que foram lá hoje foram uma claque, né? Que é comovente, né? Eles levaram uma claque progressista para atacar o Bolsonaro. Aí tem um lá que foi da Fiocruz, não sei o quê, porque a Fiocruz é isso, é a Fundação Oswaldo Cruz, a referência científica, mas é também, infelizmente, e concomitantemente, uma instituição aparelhada por partidecos, né? E aí, infelizmente, tem esse sotaque, né? A Fiocruz tem que explicar, inclusive, a relação dela com aquele estudo criminoso de Manaus, da cloroquina, né? Que levou 20 pessoas, se não me engano, 22, à morte com uma overdose de cloroquina. A Fiocruz precisa explicar isso, né? Qual é a relação dela com esse estudo e quais foram os propósitos. A Fiocruz precisa explicar. Eu estou falando da Fiocruz como instituição porque o personagem que foi lá hoje, esses dois personagens foram lá como claque, né? Como claque para falar o que o Renan Calheiros quer ouvir, porque um petista, um pissolista, um PCdoB da Fiocruz, ele tem, evidentemente, como ídolo político, né, da Revolução Progressista, o Renan Calheiros, né, e o Omar Aziz. Esses são realmente os totens da Revolução. Eles foram lá para isso, né, para dizer que a Copa América é um absurdo. Até o Supremo Tribunal Federal achou o contrário, né? Eles não têm... o nível de ciência colocado aí é o mesmo daquele que foi usado através do qual a Fiocruz, né, a importantíssima instituição Fiocruz, foi usada para tentar, por exemplo, decretar no Rio de Janeiro um lockdown brutal, sem nenhuma ciência, a quatro mãos, sabe com quem, Vitor? Com Wilson Witzel. Wilson Witzel, aquele que foi afastado pelo Covidão. A Fiocruz estava com o Witzel preparando um lockdown daqueles que você não pode mudar de bairro sem pedir licença para o senhor Wilson Witzel. E nessa hora não tem problema do Witzel ser de direita, eles não estão nem aí, eu já cansei de dizer, não tem ideologia nenhuma aí, nenhuma. Isso é politicagem, isso é malandragem. Esse é o terreno em que se passam essas ações supostamente éticas, científicas. Então,
havia, de fato, a partir da Fundação Oswaldo Cruz, evidentemente, a banda não científica, né, a banda aparelhada na Fiocruz, a preparação de um lockdown brutal a quatro mãos com Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Isso não aconteceu porque a polícia chegou primeiro. Porque chegou a ir à votação na Assembleia. E não aconteceu, né, essa ação ditatorial, que é só o que esses personagens pensam em fazer política e controlar os outros. Não aconteceu porque a polícia chegou primeiro e a Assembleia não aprovou. Então, feita essa ressalva, eles estão agora lá na CPI dizendo que a Copa América é um absurdo. Meus caros cientistas, eu quero fazer a pergunta a vocês. É uma indecência, um absurdo, por quê? Então, vocês têm que emitir um parecer condenando todas as competições esportivas em curso no país. Vocês não fizeram. Não fizeram. Vocês precisam, né, subir nesse caixotinho aí do Renan e gritar contra a Copa Libertadores, que trouxe ao país 21 delegações estrangeiras deste mesmo continente. A Copa América trará 9. Nós não ouvimos a voz científica de vocês nesse momento. Você estava onde? Então, é isso, Vitor. É um momento melancólico, dramático, né? Em que realmente tem muita gente se prestando a papéis vexatórios, e esta CPI é o lugar do vexame. E quem não for lá para dar vexame, apanha do Renan e do Omar. Já por aqui também, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, compadre Zé. A Ana não está hoje? Hoje não, hoje ela não participa. Então, um beijo para Ana Paula. Bom, eu vou repetir uma frase, acho que foi dita por um dirigente esportivo. Qualquer dirigente esportivo é mais sensato, se tiver cabeça, mais de 5 neurônios, do que essa turma aí da CPI. Vou aplicar o caso do médico, como é que é o nome dele? É o Cláudio Maierovitch. Se ele acha que um torneio, tô falando da Copa América, que você fazer um torneio com jogadores que, além de bastante saudáveis, aí foram vacinados, e esse torneio terá, os jogos do torneio não terão plateia. Então, se você acha que tem algum perigo fazer jogos, organizar jogos entre jogadores vacinados sem plateia, você definitivamente não acredita na vacina. Não tem outro jeito. Se estão todos vacinados, não dá para você transmitir entre jogadores. Não há transmissão entre jogadores, não tem como. Estão todos vacinados, certo? Isso segundo a tese deles. Toda vacina funciona. Não tem, eles têm imunidade suficiente para isso. Então eu vou acompanhar de perto essa Copa América. Eu gosto muito de futebol, mas eu nunca acompanhei com a atenção com que eu acompanharei agora, que quero falar sobre esse assunto depois de terminada a Copa. E aí nós temos de trazer para conversar conosco o Maierovitch, porque ele vai ter de explicar por que não morreu ninguém, por que não houve caso nenhum, e vai explicar por que ele fez esse discurso terrorista. Insano. É insano. Insano é quem pensa uma coisa dessas. Então, se a Copa América, com todos esses cuidados, sem plateia, ela é foco da pandemia, ou epicentro, como eles gostam de falar, meu Deus do céu, o que vai acontecer então na Europa com os jogos da Eurocopa? Como é que faz isso? Eles são insanos também? Agora, você realmente, essa CPI, você vê posando de mãe da pátria, no caso, a senadora do Tocantins, a Cátia Abreu. Cátia Abreu, a melhor amiga da Dilma. Eu estou preocupado com vidas. Então, imagine se a Dilma estivesse na presidência da República combatendo o vírus, como é que seria?
Isso ela já viu o vírus, né? Ela já explicou que ele é solerte, ele ataca na horizontal porque as famílias moram na horizontal, né? Agora ela diz que sabe como combater o vírus ou fugir dele em de um mês. E vem a Cátia Abreu cumprimentar a doutora, que está apavorada com o uso de remédios. E não aparece ninguém para dizer, olha aqui, ó, uma banda de farsantes, vão para casa, vão trabalhar. Sabe, o Renan Calheiros vai cuidar dos 8 processos que tem no Supremo, dos 8 inquéritos, do processo do qual ele é réu. Sabe, vai cuidar da vida, vai pagar a conta, das contas da mulher com quem teve uma filha. Então aí para de perturbar o Brasil e bota na cabeça que ladrão não tem que interrogar ninguém. O governo do Amazonas ignorou 2 alertas para que fosse alterado o contrato com a fornecedora de oxigênio White Martins, de modo a assegurar a oferta adequada diante do aumento da demanda na pandemia. É o que mostra o relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O primeiro alerta veio da própria empresa por meio de uma carta encaminhada à Secretaria de Saúde do Amazonas no dia 16 de julho. Nela, a White Martins pede que o contrato assinado em 2016 seja alterado para ampliar em 25% a oferta de oxigênio. As negociações começaram e o governo do Amazonas concordou em alterar o percentual, mas na ordem de 21,9%. Foi aí que ocorreu o segundo alerta, dessa vez da área técnica da Secretaria de Saúde do Estado. Isso ocorreu no dia 11 de setembro, quando a área técnica afirmou que esse percentual era insuficiente. Zé. Olha, isso aí está muito claro que houve um erro brutal lá no Amazonas, um erro brutal de incompetência ou sei lá o quê. Porque, veja bem, esses contratos de fornecimento de oxigênio, eles são feitos entre a empresa e, no caso, se for hospital público estadual, hospital estadual. Se for municipal, hospital municipal. Em vias normais, é o contrato, sabe-se uma média de gasto do oxigênio, enfim, de tudo, né? Mas o gestor destes hospitais não observou uma atitude muito simples. É que houve um aumento de demanda. Eu vi o relatório. No relatório mostra claramente que havia um aumento de demanda. O gráfico de aumento de demanda por oxigênio no Amazonas era brutal. Então, lá no início, quando o estoque começou a diminuir, o governo do estado do Amazonas tinha que imediatamente reforçar os contratos com os fornecedores. Se o fornecedor dissesse, olha, nós não temos condições de fornecer esse volume de oxigênio, imediatamente tinha que pedir oficialmente, vir aqui em Brasília, pedir oficialmente um reforço. Pedir não é determinar, o Estado não determina. E o Ministério da Saúde é que iria ver como supriria esse fornecimento de oxigênio, mas com bastante antecedência. O oxigênio não é uma coisa que você abre a torneirinha, tem que ir envasado, inclusive caminhões da Venezuela para a região. É uma situação muito complexa, é uma operação difícil, como acabou se revelando. Acabou sendo crime, e aí é um crime, porque morreram pacientes nos hospitais e de uma morte terrível, sufocados, sem oxigênio. Me disseram os médicos de que o paciente acorda como se estivesse dentro de uma piscina, por exemplo, mergulhado, sem condições de respirar. Foi assim que os pacientes morreram. Ou incompetência, ou má fé, ou sei lá o quê, mas é uma situação lá do estado do Amazonas. O SUS, ele é que administra a saúde pública, né? O governo dá ali as condições para o SUS funcionar, evidentemente que o governo só tem hospitais federais. Esses hospitais geralmente são geridos no Ministério da Educação, por se tratar de hospitais universitários, né? Mas o SUS é gerido pelo município, né, pelo prefeito e pelo estado. O repasse de recursos se dá em decorrência do número de habitantes de cada estado e da complexidade do trabalho exercido em cada atendimento e tal. Então, assim, o governo federal não tem, isso é muito claro,
não pode assumir essa responsabilidade. O governo federal não pode estar em cada município do país para saber se está faltando máscara, se está faltando luvas, se está faltando remédio, se está faltando isso ou aquilo. Isto é uma função do prefeito. O governo federal dá a estrutura e há uma lei regulamentando isso, que é a lei que instituiu o SUS. Augusto. Olha, hoje eu me informei com um advogado, se eu estiver errado, meus companheiros me corrijam. O negócio é o seguinte, se mesmo que o Supremo tivesse liberado, autorizado a CPI a convocar governadores para depois, isso aí nós já sabíamos, né? Nenhum deles sairia de lá, mesmo que confessasse ter desviado dinheiro para a própria conta bancária, ele não sairia algemado, não. A CPI não pune ninguém, nem depois das conclusões, então ela pode fazer recomendações. Para que sejam investigados de verdade os governadores malandros que se envolveram com o Covidão, eles precisam ser denunciados pelo Procurador-Geral da República, já que o crime ele ultrapassa as fronteiras estaduais, é um problema federal. Então, o que eu queria registrar aqui é o seguinte, depende do Augusto Aras, a denúncia, a apresentação da denúncia, e aceita a denúncia, começam as investigações. Está na hora de fazer isso. Está na hora de fazer isso urgentemente. Augusto Aras, ele submerge quando aparece algum problema, depois volta com alguma proposta esquisita. Essa turma não pode escapar. Há provas robustas, como gostam de dizer os advogados que recebem dólar por minuto, de que dinheiro federal foi desviado para os bolsos dos governadores e prefeitos ou para outros setores da administração. Isso é crime e eles têm de ser punidos por isso. Então, coragem, Augusto Aras, vai nessa e tome a iniciativa de apresentar a denúncia. Já tem provas. Então, não vamos perder tempo aí insistindo para que a CPI ouça governadores, porque a CPI controlada por esse grupo dos 7 aí, que é uma boa quadrilha, eles só ouvem o que querem. Então não adianta você dizer nada. Né? Eles querem ouvir isso aí, o que é o cangaceiro Renan Calheiros e os seus 2 companheiros ali de comando, né? Do alto comando da CPI, que é uma palhaçada. Fiuza. A Polícia Federal já está no Amazonas, né? Com uma série de diligências já realizadas anteriormente e agora. E, de fato, há uma série de suspeitas sobre descalabro, sobre desvio de verbas e indícios fortes, tanto que já houve prisão, inclusive, né? Essa questão da falta do oxigênio, mesmo nesse ambiente em que está aí apontado para a autoridade estadual os problemas, né, de gestão, eu humildemente digo que não consigo afirmar se essa avaliação era fácil ou não de se fazer, porque trata-se de uma pandemia, trata-se de um contexto em que, enfim, o contágio, a demanda por hospital, o comportamento da coletividade, dos pacientes, é um negócio sem precedentes. Então, eu estou querendo ser, assim, justo. Né, o Zé trouxe aí um gráfico que ele já teve acesso, afirmando que era possível, né, que a curva de demanda por oxigênio mostrava que sim, que era possível saber daquele percentual. Imagino que ok, mas deixo até essa pequena reserva aqui, né? Que se investigue e se avaliem os entendidos se realmente aqueles 25% e não 21%, né, se isso era evidente. Agora, com isso eu quero dizer
Nós estamos aí diante, então, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que aparentemente está trazendo uma fotografia fidedigna da situação. É nessa pista que a gente tem que ir. Quem não quer picadeiro, quem não quer fanfarra, tem que ir nessa pista, dessas instituições que não estão fazendo política e estão tentando averiguar o que se passou, porque isso trará, uma vez bem feito, fora punições eventuais que tenham que ser feitas e fora também o Covidão, que eu já mencionei paralelamente, isso aí é aprimoramento, isso aí é aperfeiçoamento. Temos uma situação nova, inusitada, talvez diante aí dessa falha, dessa omissão, tenha a oportunidade de se criar um novo padrão, um novo protocolo. E vamos em frente, mas vamos em frente atrás das instituições sérias, porque de fanfarra a gente já está satisfeito, não, né? A gente já está bastante insatisfeito.